Pessoal, então essa aula aqui é para quebrar um pouco esse clima técnico do prompt. E de fato, os prompts têm mesmo um clima mais técnico, eles têm uma pegada de maior complexidade, né? Mas algo que é importante dizer é que eles não precisam necessariamente sempre serem complexos. Essa aula aqui é para passar para vocês um pouco de ferramentas acionáveis hoje. Se você quiser usar essas 4 dicas que eu vou dar aqui para melhorar seus prompts hoje mesmo, você vai conseguir com essas 4 dicas, eu te garanto, tá? Então, aqui é para agregar valor para você rapidamente, sem você ter que pensar muito e depois você ir para as próximas aulas mais técnicas, com a cabeça um pouquinho mais leve e um pouco mais segura do que você está aprendendo, tá certo? Então, indo aqui para as 4 dicas, é o seguinte: primeiro, pense em instruções personalizadas. E o que eu quero dizer com isso? Existe um recurso aqui no ChatGPT, tá? Vamos abrir aqui o nosso chat. E existe um recurso aqui no ChatGPT que pouca gente conhece, que é o recurso de contexto permanente, tá? Então tudo que você coloca aqui, ele vai usar todas as vezes que ele conversar com você. Esse recurso fica aqui, ó, no canto superior direito, tá? Então aqui, deixa eu trazer só um pouco mais para cá, tá? Então ele fica aqui nesse canto superior direito, tá? E se você clicar aqui, vai aparecer aqui, ó, personalizar ChatGPT, tá? E daí, aqui na personalização, nota que tem um negócio aqui que eu coloquei, tá, no meu chat. Vou até aumentar aqui a tela para vocês verem, tá? E olha só que legal. Nota aqui que teve uma coisa que eu escrevi, né? Que é: quando os meus inputs e perguntas forem vagas, faça perguntas de follow-up para aumentar o contexto, certo? A gente já falou de contexto. E melhorar muito a qualidade do seu output. Pessoal, isso mudou minha vida, tá? Porque quando eu, às vezes, faço uma pergunta preguiçosa ou esqueço de colocar um bom prompt, o próprio ChatGPT já me faz uma pergunta de follow-up me pedindo contexto. Então, eu não preciso toda vez ficar pensando em contexto, porque o próprio ChatGPT já me pede contexto, tá? Então, antes de ter, né, isso daqui escrito, tá? Ele ia lá e muitas vezes dava uma resposta que me atenderia teoricamente, mas que era uma resposta mais rasa, né? Depois que eu coloquei isso daqui, ele deixou de dar respostas rasas e passou a me pedir contexto, tá? Então, isso daqui depois eu vou colocar também depois como anexo de aula, se vocês quiserem copiar e colar, mas é muito simples, né? Olha aqui, ó. Quando meus inputs e perguntas forem vagas, tá? Eu coloquei aqui entre asteriscos, depois em Markdown vocês vão entender o que isso significa. Faça perguntas de follow-up também entre asteriscos para aumentar o contexto. Deixei tão aqui que eu coloquei também em maiúscula, né? Do input e melhorar muito a qualidade do seu output, tá? Então, isso daqui mudou muito as coisas e como o ChatGPT trabalha comigo. Vou dar um exemplo, tá? Antes, quando eu não tinha isso, eu fazia uma pergunta sobre uma coisa vaga e ele fazia lá, já dava uma resposta direta. Hoje, se eu fizer uma pergunta, por exemplo, me ajude a escrever um script para uma aula. Vocês concordam comigo que essa pergunta é totalmente vaga? Eu não estou falando para ele que aula que é, não estou explicando para ele sobre o que é essa aula, enfim, eu não estou dando contexto nenhum, tá? Quando eu rodo, ele vai me pedir contexto. Olha só que legal, tá? Então, olha só. Né? Antigamente, às vezes, ele podia tentar constatar que tipo de aula que é, pela memória dele, que eu dou aula de inteligência artificial. Agora não, olha só. Ele me fala qual o tema da aula, né? Como até aqui ele tentou adivinhar, né? Como usar a inteligência artificial para aumentar a produtividade, quem é o público-alvo, qual o objetivo dessa aula, qual a duração estimada, né? Você vai apresentar com slides, falar direto para a câmera. Então, pessoal, isso daqui muda a vida. É um recurso bem legal para vocês utilizarem, tá certo? Então aqui é a primeira dica que eu dou. Segunda dica que eu dou, essa daqui também é super legal, você vai conseguir usar hoje, é o seguinte, né? Você pode pedir, né, um prompt detalhado. Você pede um prompt como exemplo, né? E ele vai te ajudar, né? Então, ao invés de colocar um prompt qualquer, né? Você pode pedir para ele
te dar um possível prompt. Eu posso colocar aqui, então, ao invés de pedir, por exemplo, um prompt daquela forma vaga, eu posso dizer assim, por favor, me ajude a criar um prompt sobre scripts de aulas de inteligência artificial. E daí, olha só, né? Ele vai aqui me dizer, olha, claro, e ele vai montar um prompt para mim, né? Dica importante, não copie e cola isso daqui sem olhar, tá? Né? Por quê? Porque provavelmente eu fui vago, né? Eu disse inteligência artificial é um universo. Leia o que está nesse prompt e melhore o que está nesse prompt, né? Então aqui, ó, cria um script detalhado para uma aula sobre tema, né? Então você já tem que preencher aqui, voltado para público-alvo. A aula deve ter aproximadamente duração e seguir a estrutura X, e daí ele vai pontuar. Depois, em Markdown, lá na frente, vocês vão ver como ele está criando, né? O que significa tudo isso. Nas próximas aulas, vocês vão perceber que isso que a gente está fazendo agora tem um fundamento, né? E vocês vão entender qual é esse fundamento. Mas por agora, você pode aqui pegar esse prompt, né? Copiar e colar e mudá-lo, né? Então você vai colocar aqui o tema, sei lá, vamos colocar aqui Transformers, né? Transformers de IA, né? Voltado para alunos do curso, né? Alunos do curso da Zexia. Enfim, e você vai terminar de preencher tudo isso e você vai ter um prompt infinitamente melhor, tá? Então essa daqui é outra dica importante também que vocês podem usar hoje, tá? Para ter e criar melhores prompts. O terceiro ponto, pessoal, é um prompt conversacional, né? Então, ao invés de você, e daí depois a gente vai falar sobre isso também de forma mais detalhada. Então vamos lá. O que um bom prompt sobre aulas de inteligência artificial deve incluir? Quais os principais pontos que devo incluir no prompt para obter um melhor output, tá? E percebem a diferença dessa técnica para a antiga, né? Na antiga, eu estava simplesmente, né, já pedindo para ele criar um prompt. Aqui nessa terceira técnica, eu estou conversando com ele, né? Então estou trocando uma ideia sobre o que um bom prompt deve possuir. E daí, pessoal, isso daqui é ouro, né? Isso daqui é ouro. Ele vai te dar os principais pilares sobre o que os prompts devem possuir. Então, como a gente está falando aqui sobre scripts de aula, o que ele vai falar? Bom, temas, né? Começa pelo tema, tá? Seja claro e direto, né? O que é inteligência artificial? Daí ele está dando exemplo sobre aulas de inteligência artificial, né? O que é inteligência artificial? Engenharia de prompts com ChatGPT, enfim. Então, primeiro ponto, tema, né? Então, se eu fosse escrever um prompt para pedir um script de uma boa aula, eu precisaria incluir nesse prompt o tema, né? Coloque o público-alvo, coloque o objetivo da aula, coloque a duração estimada, enfim, a estrutura desejada, o tom e linguagem, recursos extras opcionais, né? E daí ele vai dar, inclusive, um exemplo de bom prompt, né? Como ele deu ali atrás. Então, pessoal, isso daqui é ouro, tá? Eu gosto muito dessa aula aqui, gosto muito de passar isso para vocês, porque vocês conseguem usar isso daqui hoje, tá? Então, toda vez que você tiver um pouco em dúvida, tiver que criar alguma coisa legal, né? Pensa nesses 3 pontos, tá? E o quarto é mais legal ainda, prometo, tá? Mas pensa nisso, né? Os pilares, o que deve conter nesse prompt para você ter um bom prompt, né? E para você ter um bom output, tá? Conversa com ele. Ninguém melhor do que o modelo de linguagem, né? Seja ele ChatGPT ou Gemini, enfim, para te dizer como funciona um modelo de linguagem e o que o modelo de linguagem quer saber, né? Então, às vezes a gente esquece disso e esquece de utilizar bem esse recurso, tá bom? Então aqui, né, pensa nos pilares, tá? Vocês vão ver que a gente vai falar muito mais sobre isso, técnicas muito mais avançadas, mas aqui, se você quiser usar hoje, você já sai aqui chutando pro gol, né? Então vamos voltar aqui, né, no slide. O quarto ponto é a engenharia reversa de prompts, tá? Então a engenharia reversa de prompts é um método que você consegue extrair um bom prompt para conseguir um determinado resultado. Principalmente eu uso muito isso para imagens. E eu vou exemplificar para vocês aqui com imagens, né?
Então, digamos que eu quero, por exemplo, criar um prompt de imagem mais elaborado. Tem uma imagem que eu adoro e que eu queria criar uma imagem parecida com ela e só que eu não sei como pedir, né? Eu não sei, não faço ideia como pedir para que ele faça uma imagem parecida com aquela, né? Então eu posso pedir para o modelo fazer uma engenharia reversa e me dar um prompt para que eu consiga criar uma outra imagem parecida com aquela, né? Então e isso pode ser utilizado também, por exemplo, para textos. Então, sei lá, eu amo Machado de Assis, né? E eu quero criar um texto igual do Machado de Assis, sei lá, sobre inteligência artificial. Imagina só o Machado de Assis escrevendo sobre inteligência artificial. Então eu posso colocar um texto do Machado de Assis ali e falar, olha, chat, me dá um prompt, né, que replique esse estilo de escrita, que replique esse texto, para que eu consiga pedir para você escrever um outro texto com esse estilo de escrita, tá? Então, vamos lá para o exemplo da imagem, né? Então, eu vou colocar aqui o logo da Zexia, tá? Que é a nossa escola de IA, né? O nome da nossa empresa. Então, vamos lá. Coloquei aqui o logo da Zexia, tá? Nada mais fiz do que arrastar e soltar aqui no chat, tá? Para quem não sabe. E eu vou pedir uma engenharia reversa. Então, eu vou escrever o seguinte. Vamos abrir aqui, né? E eu vou escrever o seguinte: por favor, faça a engenharia reversa para que eu consiga criar um prompt de criação de um logo parecido com esse da imagem, tá? Especifique os principais pontos que eu posso personalizar, tá? E rodo isso daqui, tá certo? Então, né, eu estou pedindo para ele, baseado numa imagem, olha só que legal, né? Olha o output dele. Baseado numa imagem, eu estou pedindo para ele me criar um prompt parecido com esse. Então, olha só, que legal. Né? Eu quero, por exemplo, criar um logo parecido com o da Zexia, tá? E daí você pode pegar a empresa favorita que você tem, se você quiser criar um logo e pedir, por exemplo, isso. Você vai colocar aqui, ó. Então ele falou: símbolo central, um cérebro estilizado em azul com efeito gradiente, né, representando inteligência artificial, com um ponto central laranja simbolizando o núcleo, né, o processamento. É exatamente isso, tá? Círculos integrados, linhas simétricas saindo do cérebro, cores, gradiente principal, azul ciano, né? Então, pessoal, o que está acontecendo aqui, né? Eu estou fazendo uma engenharia reversa do logo da Zexia, né? E daí, olha só que legal, ele me deu, inclusive, né, um prompt, e ele me deu um prompt em inglês, porque vários dos modelos funcionam melhor, principalmente para geração de imagem, em inglês, tá? Esse é um ponto até que virou uma coisa meio mística, ninguém sabe se é verdade, se não é, mas aparentemente ainda é verdade, só que a diferença é muito pequena hoje em dia, tá? Então, ele te dá aqui um prompt para você copiar, né, o logo da Zexia, mas, pessoal, aí que está o ponto, né, e que eu já falei nas últimas aulas, pensem, leiam um prompt, né, vejam um prompt sugerido e coloca da forma como você quer, né, e daí você vai ter um resultado mais adequado com o que você quer, tá bom? Então, são essas as 4 formas. Eu uso muito isso, né? Nem sempre a gente está com cabeça, nem sempre a gente está perfeitamente, né, com os chakras alinhados para fazer prompts maravilhosos. E você pode, então, né, fazer com que o modelo de linguagem trabalhe com você, tá certo? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E a partir das próximas aulas a gente vai para alguns pontos um pouco mais técnicos, mas eu prometo para vocês que é muito importante, tá certo? Um abraço e até a próxima aula.